Boa tarde. Vamos começar o nosso relatório. Primeiro falando sobre o nosso motor, que é um motor de Stirling tipo alfa. Essa não é a versão original dele, porque a nossa primeira versão ia ser bem maior, ia ser mais ou menos assim aqui. Essa parte do volante ia mais ou menos aqui. Só que ficava muito grande e a seringa de 10 ml não dava pressão suficiente. Então nós optamos por fazer uma versão menor, só que era um pouco diferente dessa e também não deu certo. Então, em cima da hora, faltando 3 horas para a corrida, nós mudamos tudo e fizemos essa nova versão. Assim, é um motor simples. Esse daqui foi feito utilizando 2 seringas de vidro, um tubo de borracha. Essas seringas de vidro são de 10 ml e elas têm pontas de ferro, como dá pra ver aqui. E usamos Durapox tanto para prender a seringa nessas bases de sustentação, quanto para prender esses virabrequins feitos de aro de bicicleta na ponta do pistão. Nós usamos conector de fio de luz para conectar a parte móvel do virabrequim, que essa parte ela ó, como dá pra ver, ela tem essa flexibilidade de poder se movimentar para cima e para baixo. Aqui são o eixo do volante, e o volante foi feito com 4 CDs e um pedaço de carretel, daqueles de costura mesmo. Esse motor, ele tem mais coisas, só que como a gente veio de ônibus e o ônibus lotado, era muito ruim de trazer o resto. No caso, eu fiquei responsável por trazer o motor, eu vim sozinha. Então ficou muito ruim para trazer carcaça, o motor, que já exigiu cuidado porque tem parte de vidro. O complemento desse motor, que aqui tem um eixo puxando para que ficava uma roda de pá. E essas rodas de pá, estilo barco do Mississippi, para movimentar a água. E a carcaça era feita de garrafas PETs. As garrafas PETs eram unidas e o barco era preso em cima delas. O motor era preso em cima das garrafas. Só que a base ia ser cortada aqui, ia ficar só essa parte mesmo. Só que como foi feito 3 horas antes da corrida, então a gente optou por deixar assim mesmo. E esse tipo de carcaça nós optamos por fazer de garrafa PET, essas já que não são as que a gente usou para carcaça, nós pegamos para demonstração, por isso que tem água dentro, mas ela seca. Nós optamos primeiro pelo quesito ambiental, para mostrar que dá para reciclar sim garrafinhas e fazer coisas legais com elas. E também pelo quesito que elas são muito leves e são hidrodinâmicas, porque elas já têm essa parte aqui mais fina que ajuda a vencer a resistência da água. Com relação a esse motor, nós usamos uma lamparina. Essa lamparina eu também não trouxe, fui esquecendo, mas ela é feita de... Sabe aqueles vidrinhos de papa de criança? Tipo mucilão, aqueles pequenininhos de vidro com a tampinha colorida. Você pega um daqueles potinhos, pega a tampinha, fura no meio, faz um buraco no meio da tampa, abre, coloca algodão dentro, coloca etanol, aí puxa um pouco do algodão para fora da tampa e fecha. Esse algodão que vai ficar para fora da tampa vai servir como pavio. Então você ali usa com um isqueiro ou fósforo mesmo, você acende, mas tem que ter o cuidado de quando colocar aqui, não deixar o pavio, que é de algodão, ficar encostando na seringa, porque trinca. Então tem que ficar só a chama tocando na seringa.
E nós escolhemos o etanol porque ele não carboniza a seringa, que é aquela película preta, que aquela película preta atrapalha na transferência de calor. Então, a gente optou por etanol. O diesel, a gasolina e o querosene criam essa película, então optamos por etanol líquido. Então, acho que com relação à parte de materiais, a parte de física mesmo do nosso projeto, eu acho que foi isso. Então, no próximo vídeo estaremos falando sobre os fundamentos teóricos envolvidos por trás do motor de Stirling e também sobre os cálculos feitos a partir do que foi observado no motor. Beleza? Então, até logo. Bom, agora vamos falar sobre a fundamentação teórica por trás do motor de Stirling. O motor de Stirling, também conhecido como motor de ar quente, ele é um motor de combustão externa, ou seja, precisa de uma fonte de calor externa, uma chama, para poder fazer funcionar. E para ver a conversão contínua de calor em trabalho, esse sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias, continuamente. Em cada ciclo é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, ou seja, energia útil, que é parcialmente convertida em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria, ou seja, energia dissipada. Esse ciclo é altamente recomendado porque ele se aproxima muito do ciclo de Carnot. E máquinas que operam com esse ciclo, conhecido como ciclo Stirling, eles seguem processos termodinâmicos sequenciais. E cada etapa corresponde a uma transformação termodinâmica do fluido de trabalho que no Agora vamos falar sobre a fundamentação teórica por trás do motor de Stirling. O motor de Stirling ele é também conhecido como motor de ar quente e ele é um motor de combustão externa, ou seja, aqui é colocado uma fonte de calor, uma chama, como já foi explicado, em um dos cilindros. E para que funcione, tem que haver conversão contínua de calor em trabalho e esse sistema realiza ciclos entre fontes quentes e fontes frias, continuamente. E em cada ciclo é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, que no caso é energia útil, que é parcialmente transformada em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria, que no caso será energia dissipada. Esse ciclo ele é muito recomendado por se aproximar do ciclo de Carnot. E máquinas que operam com o ciclo Stirling, eles seguem processos termodinâmicos sequenciais. E cada etapa corresponde a uma transformação termodinâmica do fluido de trabalho, que no nosso caso, aqui dentro, o nosso fluido de trabalho é o ar, normal. E as etapas são justamente essas daqui que vão ser explicadas, que é a expansão e a compressão, e as outras etapas que serão explicadas mais à frente. Esse motor, como já foi explicado, tem um ar pressurizado aqui dentro. E a potência desse motor, ela está relacionada ao aquecimento e ao resfriamento desse gás. E o espaço preenchido por esse gás que existe no interior do cilindro. Foi falado que usa uma chama, a mudança na temperatura do ar que tem aqui no cilindro causa uma transformação na pressão do ar, o que, como consequência, gera uma força que movimenta esse pistão. Sendo assim, a potência de saída do motor é entregue ao eixo e o motor de Stirling nada mais é que um ciclo fechado, onde o gás de trabalho é mantido dentro dos cilindros e o calor é adicionado e, ao mesmo tempo, removido do trabalho através das paredes do cilindro. Bom, essa é a fundamentação teórica por trás do motor de Stirling. E também vai ser explicado logo mais a parte do ciclo, o gráfico
como todo esse movimento, como todo esse funcionamento pode ser visto na forma de gráfico. Então, por enquanto só. Boa tarde. Agora eu irei mostrar o ciclo termodinâmico no motor. A primeira etapa ocorre com a expansão isotérmica, ou seja, o gás irá se deslocar-se dentro dessa fonte quente até igualar-se o pistão, onde ocorrerá a segunda etapa, que é o aquecimento isovolumétrico, certo? Aí, passando para a terceira etapa, que é a compressão isotérmica, que o gás que está aqui na fonte fria irá se comprimir até passar para o outro lado, onde será a quarta etapa, que vai ser a rejeição de calor a volume constante. Os gases aqui irão se resfriar, ocasionando a volta da primeira etapa. Então, agora abordaremos os cálculos da primeira e da segunda lei termodinâmica do ciclo de Stirling. Primeiramente, os dados. Como a seringa só suportaria 200 graus Celsius, então a gente estimou um valor menor para a temperatura da fonte quente. E chegamos num quesito, que era 170 graus Celsius. E transformando para Kelvin, 443. Temperatura da fonte fria, como estávamos na temperatura ambiente, usamos 25 graus Celsius. Transformando para Kelvin, 298. A pressão inicial 1 atm, transformando para bar 1,0135 bar. No caso da pressão final, a gente considerou que dentro da seringa só existia o oxigênio como gás. Então a gente pegou a densidade do oxigênio, calculou o volume e com isso, usando a equação do gás ideal, a gente calculou a pressão final. Com a densidade também a gente calculou o número de mols, usando a massa e a massa molar. Certo, agora partiremos para a primeira etapa, que é a compressão isotérmica. No cálculo do trabalho, a gente usou a mesma equação, menos integral de pressão externa vezes dV, igual a, como está no processo isotérmico, a gente substituiu a pressão por nRT sobre V, aí ficou nRT sobre V dV. Integrou e tirou as constantes, nRT integral de dV sobre V, ficando em menos nRT ln de V2 sobre V1. Tendo o trabalho de 649,25 joules positivo. No cálculo da energia interna, como o processo é isotérmico, a energia interna é considerada zero. Na entalpia é considerado o mesmo, a variação. Por isso aqui está ΔU igual a zero e ΔH igual a zero. O calor. Como a variação da energia interna é zero, então o calor será considerado menos o trabalho, ou seja, menos 649,25 joules. A entropia. A gente calculou ΔS igual a Q sobre T, só substituímos e achamos o valor. ΔS igual a menos 1,47 joules por Kelvin, considerando que é um processo reversível, porque se fosse irreversível, a gente teria que considerar o d sigma também. Mas considerando que o processo será reversível, a gente achou esse valor, menos 1,47 joules por Kelvin. Na segunda etapa, expansão isométrica, o trabalho será zero, porque a diferencial do volume é igual a zero. Multiplicado pela pressão externa vai dar zero, então o trabalho será zero. A energia interna e o calor, a gente usou a equação diferencial da energia interna, que é dρu, dρt, dt, AV constante, mais dρu, dρv, AT constante e dV. Só que dρu, dρv, AT constante é igual a zero. Então só consideramos esse aqui, dρu, dρt, AV constante dt, que é igual a CV dt.
Substituímos e considerando que o CV é o da tabela, que é o do gás ideal, 5 meios, a gente achou os valores da energia interna e do calor, que será igual a menos 949,35 joules. Isso integrando também o DU e o DQ, ficando ΔU igual a Q igual a menos 949,35 joules. A entalpia é igual a QV, que é o calor a volume constante, mais V ΔP. Só substituímos e encontramos o valor. ΔH é igual a menos 949,05 joules. A entropia, como é o processo isovolumétrico, a gente usamos a equação do CV sobre TdT, sem considerar a contribuição. Achamos o valor que será igual a ΔS igual a 2,60 joules por Kelvin. Agora partiremos para a terceira etapa, que é a expansão isotérmica. Na expansão, o trabalho será quase a mesma coisa. A mesma fórmula de achar, porque é um processo isotérmico que a gente vai ter que substituir a pressão por algo constante, que é a equação do gás ideal. Só que ele deu o valor trabalho igual a 436,74 joules, por causa da diferença entre o volume 4 e o volume 3, do volume 1 e volume 2. Na energia interna, como o processo é isotérmico, considera-se zero a variação. Na entalpia a mesma coisa, a variação da entalpia é igual a 0 joules. No calor, como a variação da energia interna é zero, então o calor é igual a menos do trabalho, ou seja, o calor é igual a menos 436,74 joules. Na entropia, a mesma coisa da primeira etapa, só muda os valores. ΔS igual a 1,47 joules por Kelvin, considerando que é um processo reversível. Sempre considerando que é um processo reversível, senão tem que considerar o d sigma. Na quarta etapa, a compressão isométrica. O cálculo do trabalho igual a zero, por causa da diferencial do volume, que é igual a zero. Multiplicação, tudo multiplicado por zero é zero. No cálculo da energia interna e do calor, dU igual, usando a equação diferencial, a mesma coisa. E achamos que ΔU igual ΔU igual a Q, que é igual a 949,35 joules. A entalpia a mesma coisa, só mudando os valores. ΔH é igual a 949,0 joules. A entropia, mesmo caso, que achamos agora, ficou ΔS igual a 2,60 joules por Kelvin, sempre usando CV, dt e desconsiderando a contribuição, considerando que o processo é reversível. Agora calcularemos a eficiência do ciclo. Eficiência igual a 1 menos temperatura da fonte fria igual a dividido pela temperatura da fonte quente. Pronto, achamos a eficiência igual a 33%, multiplicamos aqui 0,33 por 100. E fazemos aqui agora a tabelinha da primeira, da segunda, terceira e quarta etapa. Vejam aqui que o total aqui da primeira aqui o ΔU dá zero, o ΔH dá zero, porque é um processo isotérmico. A mesma coisa na etapa 3. Já o trabalho dará zero só quando o processo será isovolumétrico, ou seja, na etapa 2 e na etapa 4. No total, a variação da energia interna zero, considerando as casas decimais,
a entalpia também zera e a entropia zera. Só quem não zera é o trabalho e o calor, que dá menos 212,51 joules o calor e mais 212,51 joules o trabalho. Reação de combustão do combustível utilizado. O nosso combustível utilizado foi o etanol. Está aqui a forma de combustão do etanol, utilizando o ar em meio ar. Por isso o nitrogênio aqui. Ou seja, ΔH de combustão, a gente primeiro calculou o ΔH de combustão. Ou seja, ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes. Encontramos menos 326,63 kcal por mol. A temperatura de chama. A equação seria menos ΔH da temperatura igual a integral da temperatura inicial à temperatura de chama vezes o somatório de Cp dt. Encontramos o valor da temperatura de chama, que seria igual a 4.197,37 kelvins. O ΔH da temperatura de explosão, usando aquela equação, ΔH igual a ΔU mais ΔN ΔV RT, isolando o ΔU igual e acha o valor, que é 327,23 kcal por mol. Depois que achamos o valor ΔU, a gente iguala na equação. A gente joga na equação. Integral menos ΔU igual a integral de temperatura inicial até a temperatura de explosão vezes o somatório de CV dt. Assim, agora achamos a temperatura de explosão, que seria igual a 4.197,37 kelvins. E então, esse é o fim do nosso trabalho. Muito obrigado. E só.